E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre os anúncios que a gente teve recentemente da New Pop. Foram muitos BLs anunciados no dia 15, durante a live Pride da New Pop, né, onde foi focada basicamente no selo e nas obras que estão voltadas pro conteúdo LGBTQIA+, e a gente teve anúncios de muito BL. Teve um GL também que foi anunciado, mas a live foi focada muito em BL, porque teve uma live há não muito tempo focada em GL, eles têm outras coisas prestes a serem anunciadas no Anime Friends também, então a live foi muito focada nisso, foram muitos anúncios incríveis, coisa que a gente esperava aqui no Brasil há muito tempo, coisa que pegou a galera muito de surpresa, assim, então eu tô bem contente e eu vim contar pra vocês, afinal de contas, quais foram esses anúncios. Primeiro de tudo, antes de eu continuar esse vídeo, eu quero te pedir, te lembrar que é muito importante você deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante o engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas e lá eu tô sempre falando sobre esses anúncios de todas as editoras. Eu acabo fazendo vídeo quando é muita coisa assim, mas eu tô sempre falando nas minhas redes sociais e comentando alguns deles. E por favor, fica à vontade para comentar ao longo de todo o vídeo o que você achou desses anúncios, o seu favorito. Comenta um por um aí, você pode comentar à vontade. Como eu falei para vocês, a live aconteceu ontem, eu tive a oportunidade, né, eu fui convidado a participar dela, para participar desses anúncios, fazer alguns comentários sobre as obras que eu já conheço, então eu vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, né, o meu objetivo é contar para vocês o que foi anunciado, não necessariamente fazer uma resenha sobre eles, mas quando eles forem saindo no Brasil eu vou falando sempre que eu tiver vontade. Alguns deles já tem vídeo no canal, alguns deles eu devo fazer ainda antes que sejam lançados no Brasil, então fica atento aqui no canal que eu vou falando, mas eu vou fazer um breve comentário sobre alguns deles e alguns que eu não conheço também eu vou me limitar um pouco mais, mas fica atento que tem muita coisa legal. Então, o primeiro anunciado não foi surpresa para quase ninguém, né, que foi Love So Pure, do Plan B, que é uma obra que aí já tinha sido dado um spoilerzinho pela autora ou autor no Twitter pra gente, assim. O Júnior ainda conta que nem mesmo ele sabia se já estava certo, se já era da New Pop aquela obra, mas já estavam dizendo que ia ser publicado no Brasil e aquilo causou um pequeno alvoroço no Twitter. A questão é que agora foi confirmado, né, foi anunciado pela editora New Pop, então, Love So Pure, do Plan B, que conta a história aí de um rapaz que ele tem uma relação, assim, despreocupada com sexo, ele é uma pessoa que não costuma se envolver em relacionamentos intensos, o importante pra ele é conseguir uma boa noite de sexo, tirar prazer daquilo, só que tem um momento que ele acaba se envolvendo com outro rapaz que acaba despertando, criando algum laço com ele, e talvez seja a oportunidade de tirar ele desse tipo de vida desse tipo de perspectiva que ele tem dos relacionamentos. Eu não li tudo ainda dessa obra, né? Todo mundo que lê gosta muito, mas eu acho que é bem legal que a gente vê aí o Uke num papel um pouco mais dominante, seguro de si. O Semi da história, ele é gigantesco, mas ele é simplesmente muito fofo e meio que bobão, assim. Então é bem legal. A obra se estendeu bastante, mas tem alguns personagens secundários, casais secundários que ajudam a desenvolver e estender essa história, né? Então, ela, como é que eu vou dizer? Não precisa ficar tirando leite de pedra a partir dos personagens principais. Então é uma história bem legal, divertida, assim. Tem uma narrativa despreocupada, não é uma coisa muito densa, mas é um desenvolvimento bem legal, uma leitura bem gostosa. Punch Drunk Love, eu também só li alguns capítulos, assim, eu li só o começo dele. É uma obra que vai contar a história do Sunwoo, que é um rapaz que ele trabalha em uma empresa e, assim, ele tem totalmente a skin CLT no momento em que ele tá ali trabalhando. A questão é que na cabeça dele, os pensamentos dele são muito pervertidos, principalmente a partir do momento que ele esbarra com Tae-moon. O Jun Tae-moon é um homem que trabalha na mesma empresa que ele, e o Sunwoo, ele fica ali tendo pensamentos bem pervertidos, querendo, entre aspas, ser punido pelo Tae-moon o tempo inteiro, assim. Então é muito legal a proposta da obra, porque o que tu enxerga é bem diferente do que
tá na cabeça do Sunu, assim. Então essa proposta é bem legal, a obra gira bastante em torno de sexo, assim, tem bastante cenas cheias de porn e tal, então ela gira muito em torno disso, mas é uma proposta bem divertida, bem legal ver a maneira como a cabeça e a personalidade do Sunu interagem, assim. Não é uma pegada necessariamente BDSM, assim, é mais uma parada em que, tipo, quando a coisa tá acontecendo, ele quer que, assim, que o Taimun dê com os dois pés nele, assim, punido, entre aspas. É uma perspectiva, assim, de que ele quer que o negócio seja, assim, pesado, seja com força, seja, assim, com os dois pés mesmo. É uma obra divertida, legal, com uma arte bem colorida, bem chamativa, que eu acho que contrasta com essa proposta tão horny da coisa, mas que eu acho que traz uma experiência ainda mais divertida para a leitura. The New Employee, que originalmente é do mesmo autor que escreveu a novel de Punch Drunk Love, que depois é adaptado pelo OK Dong. The New Employee, que é maravilhoso. Esse aqui é o meu xodó de todos os anúncios, eu acho. Ele é também do Mascaredo, só que foi adaptado em manhwa pelo Zack e vai contar a história de um novo funcionário de uma empresa. Ele é um rapaz aí, um jovem adulto que nunca trabalhou, então lá no auge de seus 28, 29 anos de idade, ele tem que começar numa empresa como estagiário e ele vai conhecer lá o cara que é tipo o fodão de todos. Ele é muito competente, ele é muito bem visto pelos clientes e pela empresa, ele é tipo o maior do mundo ali dentro, além de ser lindo, óbvio, né? Então eles criam uma relação que começa de uma maneira ali envolvida pelo trabalho e tal, ele é tipo super workaholic, só que através de acontecimentos como o desenvolvimento da estrutura estagiário e funcionário exemplar, fodão, o passado do Sun-hyun, né, o nosso estagiário protagonista, que vai colocar ele em frente a alguns conflitos, né, ele já é um gay assumido, que tá tentando ingressar no mercado de trabalho e ainda assim tá tentando viver uma vida amorosa, conciliar as coisas, né, é bem legal como a história brinca com aquele estereótipo que a gente tem da vivência do estagiário no mercado de trabalho. A história aborda aquilo ali e traz algumas reflexões divertidas sobre o mercado de trabalho, assim, interessantes de maneira divertida. Então é tudo muito legal. O John Chan, né, que é esse galã, o semi da história, ele é simplesmente maravilhoso. Eu adoro essa obra, eu acho ela demais, fofíssima, super divertida. Tem uma versão que foi adaptada em drama em 7 episódios e eu tô me organizando para trazer um vídeo sobre essa obra, sobre o drama e o manhwa dela em breve. Então, logo aí nas próximas semanas deve ter aqui pelo canal. Então, cara, assim, espero que vocês deem muito amor para essa obra quando ela chegar no Brasil, porque ela é simplesmente maravilhosa. Hero War foi um dos pequenos surtos da noite, né? Porque essa obra é muito popular, é um manhwa chinesa, né? Uma obra chinesa que é muito popular. Conta a história do Yu Yang, que é um cara gay assumido, totalmente resolvido com a própria sexualidade. Ele estuda em uma universidade militar e ele é responsabilizado por meio que ajudar na socialização de um novato, Li Huan, que é um cara que tem uma personalidade completamente diferente. Ele é totalmente introvertido, assim, tem uma personalidade bastante difícil e isso acaba dando um começo conturbado para os dois. Só que o Yu Yang, ele ainda acaba sendo direcionado a isso, ele é responsável por ajudar o Li Huan a socializar nesse início, então isso vai acabar, entre aspas, forçando os dois a desenvolverem um certo relacionamento e ambos vão aprender a lidar com essa situação e as suas próprias diferenças. Honestamente, não tem muito que eu preciso falar de Hero War, não é à toa que essa obra é tão popular, ela é uma obra muito boa, ela pode afastar algumas pessoas porque ela é muito slow burn, ela é muito devagar, assim, o relacionamento dos dois se desenvolve de uma maneira muito lenta, mas até as pessoas que não gostam de slow burn, como eu, costumam gostar de Hero War. É uma obra muito legal, acho que vai chamar a atenção de muita gente, assim, e de quem precisa chamar, porque é uma obra que vai se vender sozinha, porque ela já faz o próprio sucesso. Não é à toa que teve muito barulho quando ela foi anunciado, e eu fiquei muito feliz pelo anúncio. O Yu Yang, ele é simplesmente maravilhoso, eu adoro a personalidade dele e a maneira como ele lida com a própria sexualidade e como isso é contado, né, na narrativa da história pra gente. Então a gente teve o anúncio de Sleeping Dead da Asada Nemui, que foi uma obra que eu acho que ela ganhou uma certa visibilidade, eu acho não, eu tenho certeza que
pública, ela ganhou uma certa visibilidade a partir do momento que ela foi indicada pelo Tatsuki Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man, né, e um shonen que tá explodindo em popularidade. Sleeping Dead é uma obra BL de terror que vai contar a história de um professor que em um dia, em uma ronda que ele estava fazendo com alguns alunos, ele vê uma aluna sendo atacada. Quando ele sai em defesa dela, ele acaba sendo atacado também por um bandido ali, um criminoso com uma faca, e ele acaba morrendo. Ele acorda repentinamente e ele não morreu. Tipo assim, ele morreu, mas ele não morreu. Ele acaba meio que revivendo, e isso é a experiência de um cientista que ele acaba conhecendo ali naquele momento e tal, e ele acaba se tornando parte de um projeto, de uma grande experiência, onde ele tentou trazer à vida um homem, e ele acaba se tornando uma espécie de zumbi, um morto-vivo. É uma obra muito legal, né, que tem uma narrativa bem sombria, bem densa, mas que é bem legal, e eu gosto muito da maneira como ela discute algumas questões morais, assim. Em alguns momentos da obra tu vai te ver confrontando os mesmos problemas e dilemas morais do Sada, né, esse professor que acabou revivendo aí, se tornando essa espécie de zumbi. E tu te vê confrontando aquilo, tu te vê dois ideais completamente diferentes se questionando, colocados à prova, em conflito direto pra gente na obra. Isso é bem legal. Como eu disse, a obra é um BL de terror, então ele tem questões assim, não necessariamente românticas de envolvimento entre os personagens, o Sada ele é gay e tal, mas ele tem um envolvimento, afinal de contas, o Sada vai se ver envolvido pela única pessoa que entende a situação dele e que tá disposto, sabe, é uma situação onde o Sada não tem muito para onde correr. Então ele traz pra gente diversas reflexões muito legais, assim, é um BL que te coloca para se questionar e pensar, né, te colocar no lugar e se questionar como seria se tu vivesse aquela situação em algum momento. É uma obra bem legal mesmo. Tem um pouquinho de gore, assim, mais sangue, algumas cenas um pouco mais pesadas, assim. Então pode ser que não seja para todo mundo, mas eu adoro essa obra, eu gosto bastante da autora. Então se não tem nada que eu citei aqui que pode te afastar dela, dê uma oportunidade, que é uma obra bem legal. A gente teve então o anúncio de mais 7 obras da revista Mimosa. Para quem não lembra ou não sabe, a revista Mimosa é uma revista de BL da editora Leeds que fez uma parceria com a New Pop, e em 2021, eu acho, eles publicaram 7 volumes, 7 mangás da revista Mimosa, que são obras bem legais. Eu já falei de várias delas aqui no canal. As que eu já falei eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Então eles acabam de anunciar mais 7 títulos. Eles já têm mais um anunciado, que é Come to Hand, né, que é uma obra muito fofa, muito legal. Assim que sair no Brasil eu conto sobre ela pra vocês, faço vídeo. Mas ela já tá a caminho, e agora a gente teve anúncio de mais 7. A questão é que são obras relativamente novas, nem todas, a maior parte delas eu acho que não tem scan na internet, né? Então é bem difícil a gente conhecer elas. Eu particularmente não conhecia nenhum desses 7 títulos. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dela. Tem algumas que eu tô com umas expectativas bem altas, tá? Eu posso comentar isso pra vocês enquanto eu tô mostrando elas. Tanto, da Noriko Kihara, que conta a história aí de 2 rapazes que vivem no interior. Eles vivem aí a proposta que parece ser de um relacionamento, ou alguma coisa do tipo brincadeiras bobas e gostosas, mas quando eles começam a transicionar para uma vida adulta, eles começam a se questionar de como lidar com isso, né? O medo de pessoas descobrirem, ou o medo desse tipo de coisa que eles têm avançar um pouco mais e eles não saberem lidar bem com isso, né? Ou eles têm certo medo. Então é uma proposta aí uma proposta interessante, assim, que leva algumas reflexões, leva algumas propostas legais, assim. E a capa é bem fofa. Hatonantei Iranai, da Nakoishi Tami, né? Que é a mesma autora de O Meu Chefe é o Meu Amigo de Infância. Eu acho que eu já falei sobre ele aqui no canal. Se eu já falei, tem vídeo aqui na caixa de descrição. E vai contar a história aí de um professor, né? O Asahina, que ele acaba ajudando em determinado momento um jovem que tá tendo aí problemas para se comunicar com uma estrangeira, e ele vai então
vai acabar se aproximando. Esse jovem, ele acaba fazendo algumas investidas, aparentemente, pra cima do professor, e os dois vão acabar se aproximando, criando um certo relacionamento, aí um certo vínculo, e o Asahina, ele, de maneira receosa, começa a se sentir cada vez mais confortável de estar perto desse rapaz. Então vem com uma proposta aí de desenvolver um relacionamento, mesmo em meio a personalidades muito diferentes, idade muito diferente, sabe? Eles têm tudo de opostos entre eles, mas que vem com a proposta de desenvolver um relacionamento através disso, mesmo que o Asahina ele não saiba lidar muito bem com isso aí. Fukigen na Doudou da Tokikono. Ele vai contar a história do Asagi, que é um cara que trabalha numa empresa onde o personagem favorito da vida dele foi criado, e é tipo uma espécie de pelúcia de gatinho muito fofo. Ele é completamente apaixonado por aquilo ali, e até que um dia um outro rapaz do lugar que ele trabalha, o Yamoto, ele acaba descobrindo sobre isso, mas ele leva aquilo de maneira super natural. Mas o Asagi não tá pronto para lidar com aquilo ali. Ele tem alguns traumas do passado em relação aos gostos dele, que acabam deixando ele muito inseguro que outras pessoas saibam. Só que o Yamoto naturaliza muito aquilo ali, faz alguns comentários que parecem ajudar com que esse trauma do Asagi comece a sumir aos poucos, e parece que ele vai se sentindo muito mais confortável em relação a isso ao longo do tempo, enquanto ele vai passando mais tempo com o Yamoto. E claro que isso vai fazer com que os dois acabem desenvolvendo um relacionamento. Afinal de contas, o Asagi vai provavelmente se sentir muito confortável perto do colega. Eu acho que essa capa já se vende. Isso aqui é muito fofo. Olha só, tem um bichinho de pelúcia de gato na frente. E ainda coloca a gente em uma discussão legal sobre adultos que gostam de coisas fofas. Isso é bem legal. Tô bem curioso por esse mangá aqui. Tem também Oyasan no Naishogoto da Ao Aoyume. É a história do Yukiteru, um rapaz que vai se mudar para estudar, e ele vai acabar indo viver na casa de um professor, se eu não me engano, o Sr. Ando, que ele é um cara que aluga o quarto da casa dele meio que para estudantes. E um dia ele acaba flagrando o Sr. Ando se masturbando com um tipo de brinquedo erótico, e aquilo vai deixar ambos muito desconfortáveis, óbvio, né? O Yukiteru fica totalmente desesperado naquele momento. Só que o Ando, ele acha que o Yukiteru deveria se responsabilizar por aquela situação, por ter visto aquilo e, entre aspas, atrapalhado aquilo. Essa é a obra aqui da capa, um mangá, mas ela ainda tem uma história, aparentemente, que é algum tipo de relacionamento entre estudantes também no mesmo mangá. Tem também Kimi Musubo Happy End da Arinco, que vai contar a história do Miyano, que é um CLT, aí, um assalariado, que acaba ele vive aquela vida bem medíocre, entre aspas, né? Ele tá cansado, exausto disso, ele acaba um dia esbarrando com um cupido, né? O que seria um cupido, e eles vão acabar se envolvendo de alguma maneira, e o cupido, ele tá disposto a ajudar o Miyano a se juntar com a pessoa de quem ele mais gosta. A questão é que nesse momento o Miyano quer que essa pessoa seja o próprio Cupido. Essa é o que tá propondo a sinopse. Eu achei bem confusa, mas é uma história, uma proposta fantasiosa. Parece que tem aí algumas questões que esse tal Cupido tá tendo que lidar em relação ao passado, né? Não é uma parada tão simples, então é uma proposta bem interessante, puxando para essa pegada de BL de fantasia que eu gosto bastante. Criei uma certa expectativa e muita curiosidade em cima desse mangá. Kawanakata Koinotsuzuki wo, que vai contar a história do Makio, é um jovem que vive em uma cidade pequena onde, ele é gay, mas ele tem muito medo que as pessoas saibam disso, e a solução é se afastar, criar poucos vínculos, acabar que nem fazer muitos amigos. Só que de repente um rapaz se muda repentinamente para a escola dele, né, transferido de repente, e esse rapaz começa a tentar se aproximar do Makio. E aí ele vai se ver confrontando aí os próprios sentimentos, né, e se colocando em um lugar onde ele não consegue necessariamente viver dessa maneira como ele planejava. Afinal de contas, né, ele vai se ver desenvolvendo alguns sentimentos pelo novo colega,
e vai ter que lidar com isso. Parece que não vai ser tão simples viver dessa maneira, se afastando de tudo por causa de viver em uma cidade pequena e querer evitar que as pessoas descubram. Gente, eu fui um gay de cidade pequena na minha adolescência e é realmente uma sensação muito difícil de viver assim, e é tipo... Sabe, parece que tu é a única pessoa no mundo, tu parece que é o único gay no mundo naquele momento, assim. Por mais que seja só uma cidade, tu parece que é o único gay que existe no mundo inteiro nesse momento. Então eu tô muito curioso pra ler esse mangá, porque eu acho que pode existir um fator identificação, uma parada bem legal aí que eu tô muito curioso. Itsukushimo Sawoshika no Koe, que é uma história da Haruyuki e vai contar a história de dois rapazes que faziam parte do clube de Kendo e eles acabam se reencontrando 8 anos depois, né? Agora adultos já, e aparentemente eles vão despertar, desenvolver alguns sentimentos agora que eles voltaram a se encontrar. Mas claro que aparentemente um deles já vem carregando alguns sentimentos estranhos durante todo esse tempo. É uma proposta bem clichê, mas essa arte da capa é linda. Eu vi algumas outras ilustrações desse mangá na internet e visualmente ele parece muito bonito, além de vir com uma proposta de uma obra madura, assim, né? Eu gosto de personagens mais para adultos, então tô bem curioso, criei uma certa expectativa, acho que pode ser uma obra bem legal, por mais que talvez ela não desenvolva nenhum plot muito mirabolante, pode ser uma coisa muito legal. Então teve mais um manhwa, mais uma obra chinesa sendo anunciada, que é Sanctified, God Station, que vai contar a história do Lance Hunter, se eu não me engano o nome dele, que é um exorcista que acaba se envolvendo em um grande mistério, por mais que ele não queira muito mais trabalhar com isso, ele acaba se envolvendo em um grande mistério, um grande assassinato em massa, e lá ele vai conhecer o Gilbert, que é um policial que está envolvido nessa mesma história e que começa a querer se aproximar assim insistentemente do Lance. E os dois e por mais que pareça estranha essa tentativa de aproximação em vários momentos, a gente vai acompanhando essa história enquanto o Lance tenta desenvolver esse caso, Gilbert junto deles, e é uma história assim bem densa, bem sombria, tá? Tem ele não é necessariamente uma obra que puxa muito para algo sexual, mas é uma obra bem densa. Tem algumas cenas que são bem pesadas de maneira geral, assim, não dá pra falar muito pra não entregar spoiler, mas tem algumas cenas que são bem pesadas, né, envolvem crime e tudo mais, e toda a narrativa, né, e toda a estética visual e narrativa da história, ela é bem sombria desde o começo, assim. Eu acho que ele já te entrega muito dessa proposta logo nas primeiras páginas. Eu acho que tu começa lendo essa obra já imerso nisso. Eu já li boa parte dela, não terminei, mas realmente, assim, é uma história bem legal, mas como eu disse, ela é bem densa, bem sombria, mas eu acho que assim, é uma parada muito legal, uma obra bem legal mesmo. Finalmente sai Saizuru Toriwa Batakanai aqui no Brasil. Finalmente, a editora New Pop anunciou, né? Como o Júnior falava na live, eu acredito que seja a ideia deles substituir os lançamentos de Given, que tá prestes a encerrar, e por uma nova obra longa, porque Saizuru já tá aí pelo seu 9º volume, é publicada há muitos anos, é uma obra maravilhosa da Yoneda Kou. Acho que se você tá dentro da bolha BL, você conhece Saizuru. Se você não conhece a obra, eu vou deixar aqui na caixa de descrição meus links, porque eu tenho acho que uns 2 ou 3 vídeos já que falam meio que dela, assim, se eu não me engano eu já falei do mangá e do filme, eu falei dos dois juntos. Vou deixar aqui na caixa de descrição para não me prolongar muito aqui, mas é simplesmente uma obra maravilhosa, assim, em todos os seus aspectos. É uma obra que trata de vários temas de traumas, descreve a estrutura de Yakuza de maneira muito sensata, a maneira como traumas interagem diretamente com os personagens, né? Todos têm um background denso, mas que é muito bem contado pra gente, e é tudo muito bem estruturado, então é simplesmente maravilhoso. Eu tô muito feliz que a gente vai ter o Yashiro Domeki aqui no Brasil. Como eu te falei, eu vou deixar aqui na caixa de descrição os meus vídeos que eu já tenho sobre essa obra, porque ela é simplesmente maravilhosa. Mas eu acredito que você conheça, você tem que estar tão feliz quanto eu. Então, por último, foi anunciado Dangerous Convenience Store, que é, assim, um manhwa maravilhoso, uma das coisas mais divertidas que eu já li. Vai contar
contar a história do Eun-jun, que é um rapaz que ele precisa de grana, e para ganhar muita grana ele acaba trabalhando em uma loja no período da noite, em um lugar bastante perigoso, que é muito frequentada por gangsters. Então ele vive aí sendo ameaçado, correndo risco o tempo inteiro, mas ele é um rapaz bastante submisso, assim, com uma personalidade bastante submissa, então ele meio que acaba sendo intimidado constantemente, só que ele descobre que nem todos os gangsters são assim. Ele vai conhecer o Gun-Oh, que é um cara mais velho, muito legal, que é muito gentil com ele, por mais que tenha uma personalidade bastante quieta, ele é muito gentil com o rapaz. E enquanto Eun-ju tá aprendendo a lidar com alguns das suas decepções amorosas do momento, ele vai acabar se envolvendo sexualmente com o Gun-Oh, e os dois vão acabar criando um certo relacionamento que começa aí basicamente por causa de sexo, mas acaba se desenvolvendo de uma maneira muito sensível e muito divertida. Essa obra é muito legal, é muito bonita visualmente, tem cenas de sexo bem legais, mas assim, pra mim, o que me encanta mais de tudo, assim, são os tipos dos personagens, são a coisa mais fofa do mundo, a gente tem ao longo da obra inteira, assim, e torna tudo mais divertido. É uma leitura muito divertida, horny no momento certo, assim, então eu acho que é um equilíbrio excelente e de uma leitura muito fluida. Vale mencionar ainda que a New Pop anunciou o manhwa GL, o Adus the Foxei, que é um manhwa premiado pela Lezhin, mas como vocês sabem eu não leio muito GL, então eu não conheço nada dele direito. A única coisa que eu conheço é que todas as minhas amigas que gostam de GL dizem que é excelente e sempre indicam ele, então, mas eu não sei muito sobre, mas ele foi anunciado junto, então a gente teve 15 BLs anunciados ontem e ainda um GL, foram 15 anúncios. Claro que isso vai levar um tempo até ser publicado aqui no Brasil, né, o processo de publicação leva mais tempo, mas foram 15 anúncios e a gente finalmente tem Saizuru anunciado no Brasil, a gente tem Dangerous Convenience Store, Here You Are, The New Employ. Mano, tem muita coisa legal, eu tô muito feliz. Saizuru veio pro Brasil, cara, como assim? Essa obra é tipo arte pura. Saizuru e The New Employ pra mim, assim, são ouro puro nessa história, nesse catálogo. Eu tô muito feliz. Deixa aí nos comentários qual anúncio você ficou mais feliz de todos eles. Se quiser me dizer de todos, o que você achou de cada um deles, eu vou ler, eu quero saber. Então deixa aí nos comentários, comenta à vontade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos anúncios, né? Foi bem divertido participar da live também. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!